O legado principal do dia 8 de janeiro é a revelação clara e inequívoca de que havia um engendramento de uma tentativa de ruptura da ordem democrática, da Constituição, portanto, a prática de crimes, e que eram encadeados numa terrível sequência lógica que começou exatamente na recusa do reconhecimento da eleição, do resultado da eleição no segundo turno. Então, desde o dia 30 de outubro até o dia 8, eu sou membro do Congresso Nacional na condição de senador, ainda que licenciado. Considero que o Congresso Nacional pode fazer as comissões parlamentares de inquérito que desejar, à luz do artigo 58, parágrafo 3º da Constituição, mas é preciso lembrar o que lá está escrito. A Comissão Parlamentar de Inquérito destina o resultado da investigação parlamentar exatamente para o Ministério Público, para a Polícia e para o Judiciário. No momento em que nós temos investigações amplas em andamento, e ninguém duvida disso, e nós temos já milhares de pessoas presas, e nós temos centenas de pessoas processadas, eu fico me perguntando para que gastar tamanha energia cívica e tempo e dinheiro numa investigação que já está acontecendo. Aliás, às vezes, Uribe, até dizem que nós estamos sendo rigorosos demais. E nunca ninguém diz que há omissão de investigação. Então, realmente, eu creio que a CPI ajuda pouco nesse contexto, mas, obviamente, respeito qualquer que for a decisão do Congresso Nacional. É preciso entender como é o itinerário criminoso que se desenvolveu no dia 8 de janeiro e quais são os tipos penais. Há pessoas que pensam que só praticaram crimes aqueles que destruíram objetos ou depredaram prédios. Não. Nós temos no Código Penal os chamados crimes contra o Estado Democrático de Direito, entre os quais um chamado golpe de Estado. É quando você tenta depor um governo legitimamente eleito. E era o que todas aquelas pessoas estavam fazendo. Quem disse? Eles próprios. Há vídeos, há filmes, há faixas. As pessoas vieram para cá para a tomada do poder, para derrubar o governo, para invadir os prédios. Então, em relação a esse tipo penal e um outro chamado associação criminosa, que antigamente se chamava de formação de banda ou quadrilha, você tem esse liame. Infelizmente, eu lamento, eu não gostaria de ver 1.000 e tantas pessoas, 2.000 pessoas presas. Na minha formação humanística, eu lamento. Agora, tecnicamente, eu determinei naquele dia a prisão em flagrante e todas as vezes, se isto um dia se repetisse, tecnicamente, pelos próximos séculos, eu diria a mesma resposta técnica. As pessoas estavam em flagrante. E quando as pessoas estão em flagrante, a prisão não é uma possibilidade, é uma obrigatoriedade. O Código de Processo Penal diz que qualquer pessoa do povo pode e qualquer agente público como eu deve prender uma pessoa que esteja em flagrante. E essa foi a razão da decisão no dia 8 de janeiro, que, repito, tomaria todas as vezes se, eventualmente, isso se configurasse, o que não vai acontecer com a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo. 8 de janeiro, há um fio condutor, há uma linha de continuidade que era essa insurgência contra o resultado soberano das urnas. E isto, claro, é algo reprovável hoje e para sempre. Daí existirem várias iniciativas da sociedade civil, iniciativas também dos demais poderes do Estado, o próprio Supremo, de mostrar isto como algo que deve sempre ser revisitado, ser relembrado, para exatamente não ser repetido, porque nós precisamos manter a catequese democrática, acreditar nas nossas conquistas. Em 2026 tem eleição de novo, e vencerá aquele que o povo decidir, e é assim que o Brasil deve continuar, porque esse é o caminho do verdadeiro progresso social. Eu, de fato, eu estudei em colégio católico, sou cristão, acredito muito na palavra de Deus como algo vivo. É uma profecia do reino de Deus que se anuncia para você ter uma referência de bons valores, bons princípios. Então, realmente, eu uso como uma inspiração da minha vida e compartilho isso sempre que posso com toda a sociedade. O artigo 144 da Constituição Federal define as atribuições de cada um dos órgãos do sistema de segurança. E, no caso do policiamento ostensivo, ele compete primacialmente à Polícia Militar, no caso, a Polícia Militar do Distrito Federal. E aí a referência é a comparação entre o dia 1º de janeiro
quando nós tínhamos 300 mil pessoas na Esplanada, e o dia 8, onde havia um pequeno agrupamento de 5, 6 mil pessoas. O que diferenciou o dia 1º do dia 8? Primeiro, obviamente, o espírito das pessoas que participaram de ambos os atos com uma semana de diferença. Em segundo lugar, a presença das forças policiais. No dia 1º de janeiro, a Polícia Militar do Distrito Federal atuou de acordo com a lei. No dia 8 de janeiro, infelizmente, houve falhas ou mau planejamento, a investigação vai revelar em que medida houve intencionalidade de quem, e houve uma ausência das forças policiais que detêm a competência para esse policiamento ostensivo na Esplanada. E isto resultou em portas abertas para que desvairados, terroristas, golpistas, insanos, vândalos, pudessem realizar os seus intentos destrutivos, com imensos prejuízos materiais para a nação brasileira. E acho que isso voltando ao tema que o Uribe suscita, é um dos legados. Nós precisamos ver normativamente como vai funcionar esta segurança aqui no Distrito Federal, uma vez que não é possível que os 3 poderes máximos do Brasil fiquem submetidos a problemas da política local do Distrito Federal. É sempre lembrar que a Força Nacional foi colocada à disposição do governo do Distrito Federal na noite do sábado, oficialmente. E eu só recebi a resposta do GDF na noite do domingo, por volta de 19 horas do dia 8. Quando houve a intervenção federal, houve aí sim a assunção do comando do policiamento local, e aí todas as forças atuaram de modo conjugado. A Força Nacional, que estava disponível, e mais a Polícia do DF, já sob intervenção federal, e assim que houve a retomada. A ideia da Guarda Nacional é bastante antiga, mas ela visa exatamente suprir essas indefinições de quem faz o quê. É um modelo bastante parecido com o dos Estados Unidos, o Washington DC também é a capital do país, e há uma Guarda Nacional que protege as áreas cívicas de interesse federal. Então o que nós estamos propondo é uma Guarda Nacional que não vai gerar novos gastos, porque nesta atuação nas áreas de segurança federal haverá uma compensação com os gastos do governo federal com o chamado Fundo Constitucional do DF, não é eliminar o fundo, mas é compensar. E quando a Guarda Nacional atuar em outras áreas, por exemplo, nós estamos hoje com a Força Nacional atuando em Roraima. Então nós temos a necessidade de ir além de uma força temporária, como é hoje a Força Nacional, e ter algo permanente para socorrer os estados no momento de dificuldade, como esta situação humanitária que nós estamos vivenciando em Roraima. Então a Guarda Nacional iria também substituir a Força Nacional. Nós trocaríamos algo provisório por algo definitivo, e algo que, na minha perspectiva, funcionaria melhor. Nós não fazemos aqui no Ministério da Justiça investigação sobre militares da ativa, porque há um sistema próprio de responsabilização que é externo ao Ministério da Justiça. Nós temos o Ministério da Defesa, a Justiça Militar, o Ministério Público Militar. O que eu sei, Basília, é que há procedimentos de investigação sobre a conduta de militares. E acredito que eles irão responder de acordo com as ações e omissões de cada um. Nós temos, em relação à situação política do Distrito Federal, o término da intervenção federal. Houve medidas de investigação que foram determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes em relação ao governador Ibanez Rocha, e claro que vai caber ao Supremo decidir isto. Se você pergunta, é possível? Sim. É cabível? Sim. É provável? Não sei, porque depende exatamente dessa opinião do Supremo, e aí não me cabe decidir nem opinar sobre isso, porque é um assunto hoje de outro poder. O que nós precisamos é que, seja governador ou governadora, seja quem for, haja manutenção desse clima de diálogo, porque o Distrito Federal é um ente federativo sui generis, não é um Estado que detém uma autonomia plena, tanto é que toda a segurança pública do Distrito Federal é financiada pela nação brasileira. É dinheiro federal, governo federal que banca, por intermédio do Fundo Constitucional do Distrito Federal, o funcionamento da segurança, da educação e da saúde. Exatamente porque o DF é um ente singular, sui generis, e por isso mesmo é preciso que haja esse diálogo. É o que nós desejamos para que nunca mais se repitam eventos trágicos como esses do dia 8 de janeiro.